Meus amados irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Aqui quem vos fala é o pastor Carlos Alvarenga, da Igreja Assembleia de Deus, aqui da cidade de Uberlândia, estado de Minas Gerais. Nós pertencemos ao Ministério de Madureira e o nosso pastor presidente é o pastor Antônio Almeida, a quem envio as minhas saudações. É um prazer me dirigir até vocês por meio dessa videoaula. Videoaula das nossas lições bíblicas da escola dominical. Nós trabalhamos com as revistas da editora Betel e nesse primeiro trimestre do ano de 2022 estamos tendo um trimestre temático. Nós estamos estudando o livro do profeta Ezequiel. Hoje, lição de número 10. A visão da torrente de águas purificadoras. Essa será a lição que vamos estudar hoje. Nós vamos orar e, na sequência, iniciaremos a nossa aula. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus de bondade, misericórdia e infinito amor. Graças te dou, ó Deus, pela sua tão grande salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo. Também te agradeço, ó Deus, pelo privilégio de servi-lo no ministério da palavra e de estar sendo um instrumento para levar a sua palavra a muitas e muitas vidas nesta ocasião. Senhor, nosso objetivo aqui é transmitir a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que gera resultados. Senhor, abençoa que possamos ser instrumento para abençoar os professores, os alunos que vão assistir essa aula. Que possam eles, ó Deus, ter revelações, iluminação, insights para aplicarem na sua aula no próximo domingo. Também te agradeço, ó Deus, pela tecnologia que nos permite alcançar tantas e tantas pessoas tão distantes de nós. Em nome de Jesus, nos abençoa. Amém. Então vamos, irmãos, iniciar aí a nossa aula. Aula de número 10, a visão da torrente de águas purificadoras. O nosso texto áureo se encontra em Ezequiel 47 e o versículo de número 8. Ezequiel 47 e o versículo de número 8. Então disse-me, quem é que disse? O homem que estava guiando Ezequiel pelas águas. Estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar. E sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. A nossa verdade aplicada, as águas que emanam do Senhor para seu povo produzem transformação, frutificação e sustentação. O nosso texto de referência está no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47, os 12 primeiros versículos desse capítulo. Então, Ezequiel 47, do verso 1 ao verso 12. Você deve ler para você ter um entendimento aí do assunto. A visão de Ezequiel acerca das águas que saíam do templo faz parte das mensagens de restauração transmitida ao povo que estava no cativeiro. Como você bem sabe, temos estudado ao longo deste trimestre que Judá, que era o reino do sul, foi levado cativo para a Babilônia e eles estavam lá cativos. E essa mensagem de restauração foi anunciada a eles. E como já foi dito nas aulas anteriores, Deus ele anuncia o juízo, porque Deus ele é justiça. E quando se ultrapassa os limites da justiça de Deus, vem o juízo. Então Deus anuncia o juízo, Deus executa o juízo, mas também Deus age com misericórdia. Deus ele tem, digamos assim,
múltiplos atributos, a justiça, mas também a misericórdia. E ele anuncia aqui a restauração do povo. Lembre-se bem que o juízo de Deus sempre é permeado com a sua misericórdia. Se houver arrependimento, Deus pode até suspender o juízo, como foi no caso dos ninivitas. Essa história está narrada no livro do profeta Jonas. O povo se arrependeu e Deus suspendeu o juízo que havia anunciado àquela cidade de Nínive. Ao longo de toda a Bíblia, há menção a rios e águas com sentido metafórico que transmitem verdades espirituais. Para você entender o que está sendo dito, você precisa ler o texto, ler o seu contexto para saber qual é a mensagem. Nós não podemos esquecer que essa experiência vivida pelo profeta Ezequiel aponta para o futuro, para aquilo que nós chamamos de milênio. O milênio será um período literal de 1000 anos. Cristo reinará na terra. Será um tempo de paz. Não entraremos nos pormenores do milênio. No próximo trimestre vamos estudar o Apocalipse e provavelmente nós vamos falar desse assunto. O que precisamos entender é que o milênio será literal, será na terra. Cristo vai governar, Satanás estará preso e será um tempo de paz. Então, essa visão de Ezequiel é uma visão para o futuro, para o período, para o tempo que nós chamamos escatologicamente de milênio. A visão das águas que jorram do templo. Então esse será o primeiro tópico da nossa aula hoje. A visão das águas que jorram do templo. Os capítulos 40 a 46 de Ezequiel, eles falam da restauração do templo. O templo havia sido maculado e agora esse templo é restaurado. E essas águas, elas saem do templo. Verso 1. Depois disso me fez voltar à porta da casa, ou seja, está se referindo ao templo. E eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas desciam debaixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. A primeira coisa que a gente vai ver aqui é o percurso e a profundidade das águas. Nós precisamos entender também que aquelas águas eram águas correntes. Elas não eram águas paradas, como a água de um poço, de uma cisterna, de uma piscina. Não. Águas correntes, águas que fluíam, águas que avançavam. E as águas também eram águas crescentes, águas que iam aumentando o seu volume. Vamos ver o verso 3, 4 e 5. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, aproximadamente 500 metros, e me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos artérios, ou seja, tornozelos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Então, primeiro as águas davam nos artérios, agora nos joelhos. E outra vez mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Então, artérios, joelhos, lombos. E mediu mais 1000 côvados, e agora era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia
passar. Então, nós vamos ver aqui que a medição do rio ela foi feita por um homem. E essa água era uma água corrente e essa água ia aumentando de volume. Ela chega a se tornar um rio que só podia ser atravessado a nado. Então o profeta é trazido de volta à margem de onde havia começado a sua caminhada. E ao olharmos esse primeiro momento aqui da visão do profeta Ezequiel, nós vamos ver algo bem interessante. A primeira coisa é que a água saía do templo. Então nós precisamos entender que essa água que saía do templo, ela vai fazer uma grande transformação. O templo era um lugar de culto, o templo era um lugar de adoração. E, infelizmente, para os judeus, o templo era até mais importante do que o próprio Deus. Muitas vezes se cultua ao templo e não a Deus, né? Isso acontecia no passado, isso acontece hoje. Há pessoas que têm maior apreço pelo templo do que pelo próprio Deus. E é interessante que as águas saem do templo e elas vão transformar os locais por onde ela passa. E eu vejo aqui uma lição muito importante, irmãos. O templo é o lugar de nós cultuarmos, o templo é o lugar de nós adorarmos a Deus, é o lugar de nós sermos instruídos pela palavra, é o lugar de nós termos comunhão com os irmãos, o templo é o lugar de nós fazermos as nossas ofertas, mas o templo precisa ser o lugar que vai trazer vida para nós. Mas essa vida não pode ficar restrita às paredes do templo. Ela precisa ser levada para fora do templo. E, infelizmente, o cristianismo de hoje, aliás, eu vou corrigir a expressão, não o cristianismo, mas esse tal de gospel, de evangélico. O gospel, o evangélico, ele geralmente se restringe ao templo, simplesmente ao culto. Da porta para fora são pessoas comuns, sem transformação. Ontem mesmo eu estava assistindo, vendo comentários de um congresso que está tendo aqui na cidade, né? E as pessoas dizendo que foi maravilhoso, que Deus operou, que Deus falou, que Deus fez coisas extraordinárias ali. Eu não duvido. Só que, infelizmente, você já observou que isso fica restrito ao templo? A operação de Deus ela não sai do templo para fora. O que se recebe no templo fica ali. Tínhamos no Brasil um congresso, ainda temos, aí no sul do país, onde as pessoas iam para lá e diziam que coisas extraordinárias aconteciam e que as caravanas que iam até aquela cidade, elas iam voltar para suas cidades e as suas cidades seriam revolucionadas. E não acontece nada, não acontecia nada. Por quê? Parece que fica tudo restrito ao templo. Mas nós precisamos viver uma vida cristã fora do templo. O templo precisa ser apenas uma continuidade da vida que nós vivemos em Cristo. As águas saíam do templo e você sabe que aonde aquelas águas passavam, elas se transformavam. Então, o culto, o nosso passar o tempo ali no templo precisa nos transformar de tal forma que ao sairmos dali, nós venhamos a levar a transformação também para o ambiente externo. E isso não acontece. A gente vê muito barulho, muito pulo, muito grito, muita festa, mas isso se restringe a um ambiente de culto. Mas não é isso que eu aprendo vendo a visão de Ezequiel. A água saía do templo e transformava o ambiente por onde ela passava. Não seja um crente de templo, mas seja um crente que muda, que transforma ambientes aonde quer que você passe. Essa experiência de Ezequiel, ela me leva a pensar na palavra progresso, na palavra avanço, na palavra aumento.
nós precisamos progredir na nossa relação com Deus. Vou repetir. Nós precisamos progredir na nossa relação com Deus. Então nós precisamos progredir na nossa relação com Deus. Eu costumo dizer que temos de Deus o quanto desejamos. Por exemplo, você vai a um rio com uma xícara para buscar água. Você vai trazer a quantidade da xícara. Se você vai com um balde de 5 litros, você vai trazer 5 litros de água. Se você vai com um garrafão de água de 20 litros, você vai trazer 20 litros de água. Então você tem de Deus o quanto você deseja. Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Então, a relação com Deus, ela é recíproca. Quanto mais você se aproxima do Senhor, mais ele se aproxima de você. Nós não podemos nos contentar com momentos com Deus. Nós precisamos e devemos desejar a presença de Deus. Eu me recordo que há muitos anos atrás eu comprei um livro devocional chamado A Hora Tranquila. E na introdução ali, no prefácio desse devocional, a pessoa lá, ela falava, né, que no passado as pessoas tinham seu tempo com Deus. O seu devocional geralmente era 1 hora. E à medida que o tempo foi passando, essa 1 hora passou para 30 minutos, 15, 10, 5, e você hoje chegou ao minuto com Deus. Irmãos, sinceramente, ninguém consegue progredir na sua vida com Deus, dedicando a Deus 1 minuto por dia. Então, mais uma vez, não se contente com momentos com Deus, mas deseje a presença de Deus. Quando Deus diz para Moisés que não ia com o povo por causa da questão do bezerro de ouro ali em Êxodo 32 e capítulo também 33, Deus diz para Moisés que vai mandar um anjo. E aí Moisés diz assim: Senhor, de forma ousada, se tu não fores conosco, não nos faça subir deste lugar. Moisés não queria momentos com Deus. Moisés queria a presença de Deus. Oh, aleluia. Salmo 42, verso 1 e 2. Assim como o cervo ou a corça brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a sua face. O salmista está seco, sedento por Deus. Salmo 63, verso 1. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Um homem que não teve momentos com Deus, mas um homem que teve uma vida com Deus foi Enoque. Gênesis 5, 21, 22, 23 e 24. E viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém 300 anos. E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Que intimidade, irmãos. Que intimidade havia entre Enoque e Deus. Buscar mais o Senhor, ter experiências com Ele, vai elevar o nosso nível espiritual. Mas eu também vejo isso num outro aspecto.
progresso na nossa relação com Deus e progresso espiritual. Crescimento rumo à maturidade. Sair da condição de menino, de carnal e tornar-se homem, tornar-se adulto, tornar-se maduro. Lucas 2:52, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Crescia Jesus em sabedoria, conhecimento, intelectualidade, em estatura, ou seja, fisicamente, e em graça para com Deus, ou seja, na sua relação com Deus. E os homens, ele crescia socialmente. Nós temos que progredir na sabedoria, socialmente, nas nossas relações com as pessoas e na nossa relação com Deus. E fisicamente, óbvio. 2 Coríntios 3,18, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. E olha o que Paulo diz a Timóteo, 1 Timóteo 4,15. Estamos estudando as cartas pastorais nas lições de jovens e falamos sobre isso recentemente. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Quando você cresce em graça para com Deus, quando você cresce no conhecimento da palavra, isso fica notório, fica nítido a todos. Então, meu querido, não se acostume com a vida rasa. Não se acostume com a vida nos artérios. Não se acostume com a vida apenas nos joelhos. Não se acostume com a vida apenas nos ombros. Mas se acostume numa vida onde você mergulha na plenitude de Deus. Porque Deus tem muito para nos dar. Aleluia. Então, as águas, elas eram correntes, as águas eram crescentes e as águas vivificavam. As águas que saíam do templo corriam para o mar morto. 47, verso 8 e 9. Então disse-me, estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis, e será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Oh, aleluia! Águas que vivificam, águas que purificam, águas que trazem vida. Esse mar aqui é uma referência ao Mar Morto, que vai ser vivificado. Né? Por que ele tem esse nome de Mar Morto? Porque ele está tão contaminado que não há vida no Mar Morto. Tudo que cai ali morre. Os peixes que caem ali, vindos do Jordão, morrem. Mas esse Mar Morto vai ser vivificado. Por quê? Porque essas águas que saem do templo, que são vivas, correntes, vão vivificá-lo. Que nós possamos ser como essa água. Não uma água empoçada, não uma água parada, não uma água salobra, não uma água cheia de lodo, mas que nós possamos ser como uma água límpida, cristalina, que refresca e que leva vida aonde quer que passemos. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos ver águas na Bíblia. Por exemplo, águas na Bíblia podem significar juízo, como foi no caso do dilúvio.
lá em Gênesis capítulo 7, do verso 17 ao 24. Vieram as águas e choveu por 40 dias, choveu por 40 noites, num sinal de juízo de Deus contra a humanidade daqueles dias. E nesse caso aqui do profeta Ezequiel, as águas aqui são um símbolo de transformação. Então depende muito do contexto para você saber, né, que tipo de água se está falando. Se água de juízo ou se água de transformação. As águas salgadas se tornarão doces e saudáveis. Esse mar, o Mar Morto, ele era chamado de Mar de Sal. Gênesis 14, 3. Mar Salgado, Números 34, 12. Existem pessoas que dizem que esse mar ele era doce, saudável, mas aí quando Deus faz com que fogo e enxofre caia ali nas cidades rebeldes, né? Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim e mais uma outra cidade ali naquela região, atingiu o mar e ele então vem se tornar um mar salgado, um mar morto. Inclusive ele passou a ser chamado de Mar Morto após o século II depois de Cristo. A salinidade do Mar Morto torna a vida impossível ali. Você já deve ter visto imagens, se você não viu, você pesquisa aí, Mar Morto, você vai ver que a água ali é tão pesada, tão densa, que as pessoas flutuam. É impossível você afundar no Mar Morto, né? Então, para quem não sabe nadar, é um lugar ideal para você, digamos assim, entrar no mar e não se afogar. É o ponto mais baixo da Terra, 394 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. E é o lugar das mais altas temperaturas em Israel. Contudo, esse quadro terrível, desolador, de morte, será transformado. O futuro do Mar Morto é glorioso, visto que ele será vivificado. A água cria vida, onde dominava a morte. O Mar Morto tem uma concentração 6 vezes maior de sal que o oceano e não pode suportar vida alguma. Mas pelo poder de Deus o mar viverá. Suas águas, por sua vez, dão vida a tudo em redor. Como as águas são curadas, os homens serão curados. Oh, aleluias! Essa era a nossa situação, né? Estávamos mortos, mas o sangue de Jesus Cristo nos vivificou. Então nós vemos aqui a ação divina de cura, de restauração e frutificação. Interessante que eu me lembrei, falando de Mar Morto, que será vivificado, eu me lembrei do episódio, está lá no livro de Êxodo, capítulo 15, logo depois da travessia que o povo fez ali do Mar Vermelho, né? O povo estava com sede. Êxodo 15, 22 a 25. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então aquelas águas não eram águas doces, não eram águas próprias para o consumo. E o povo reclamou, o povo murmurou. E ele quem? Moisés, clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Então, nós vemos aqui as águas amargas de Mara sendo transformadas em águas doces. Então, Deus transforma a amargura em doçura. Deus transforma momentos amargos em momentos doces. Basta você crer, basta você confiar. Um outro episódio também envolvendo águas está narrado lá no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 2, verso 19
20, 21 e 22. E os homens da cidade disseram a Eliseu, cidade de Jericó, e eis que é boa a situação desta cidade, como meu senhor vê. Porém as águas são más, e a terra é estéril. E ele disse, trazei-me um prato novo, e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou o sal nele, e disse, assim diz o Senhor, sararei a estas águas, e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Oh, aleluia! As águas de Jericó eram águas ruins, estéreis, mas Eliseu curou aquelas águas, e as águas se tornaram bênção para a cidade. Então Deus também é aquele que cura a esterilidade. Deus é aquele que cura qualquer tipo de esterilidade na nossa vida. Então vemos aqui as águas sendo transformadas. E nós temos também, né, um outro episódio muito interessante. João capítulo 2. Jesus transforma água em excelente vinho. Então, a mensagem patente nesse texto é que Deus é aquele que transforma toda e qualquer realidade. Nunca se esqueça disso, meu irmão. Nunca se esqueça disso, minha irmã. Deus é aquele que transforma qualquer situação. Deus é aquele que transforma qualquer realidade. Oh, aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. E essa água que vai passar e vai vivificar tudo, ela também vai influenciar o ambiente, a natureza, né? Árvores e frutos serão beneficiados. Verso 7. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, e de um e de outro lado. Verso 12. E junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda a sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. E o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Aleluia! Olha aí, árvores que darão frutos, as suas folhas não vão cair, significa que essas árvores vão estar sempre verdes, seu fruto nunca vai acabar, vai produzir em abundância, novos frutos serão produzidos a cada mês, e as folhas servirão de remédio. Por quê? Porque a água trouxe vida, a água trouxe frutificação. E o autor da lição, ele faz menção do Salmo 1 e o verso 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Quem é esse? É o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Quem é esse homem? É o justo. Então o justo é comparado a uma árvore. E a árvore ela é muito benéfica, dá fruto, dá remédio, dá sombra, dá madeira para se fazer construção, para o próprio fogo. O crente precisa ser útil para o Senhor. O crente precisa ser útil à obra do Senhor. O crente precisa ser útil na sociedade. E Jesus disse, e o evangelista João registrou, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos.
Quando você dá fruto, você glorifica a Deus e você prova que é discípulo de Jesus. João capítulo 15 e o verso de número 8. Águas que são saradas levam vida e frutificação a outros lugares. Pessoas saradas levam vida e frutificação a outras pessoas. A água da vida, que é Cristo, nos lavou, nos curou e nos fez frutificar. Nós temos que observar aqui que houve uma mudança ambiental. Aquele ambiente árido, seco, sem vida, é transformado pela água. Como eu disse, Jesus transforma a realidade. E nós, como discípulos de Jesus, precisamos também transformar a realidade do nosso lar, do nosso bairro, da igreja, da sociedade em que estamos inseridos. Finalizando, água viva no presente e no futuro. Jesus e os rios de águas vivas. Quando nós falamos de Jesus como água, nós nos lembramos de dois textos que são mencionados na lição. João capítulo 4, quando ele tem ali o seu encontro com a samaritana, especialmente os versos 10 a 14. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Aonde, pois, tens água viva? A mulher pensando na água natural, a água do poço. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água para a vida eterna. Oh, aleluia! A mulher estava preocupada com o poço, quando Jesus Cristo tinha para ela uma fonte de água. Aleluia! Aleluia! A água do poço não podia saciar a sede da alma daquela mulher. A água comum, o H2O, não pode saciar a sede da nossa alma. Somente a água da vida, que é Cristo Jesus, pode saciar a nossa sede. Cristo é tanto a fonte como a própria água da vida. Aleluia. Se você está vivendo tempos de sequidão, Jesus Cristo é a água da vida. É a água que vai trazer tempos de frescor para a sua vida. João 7, 37 e 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Aleluia! Fonte de água viva saltando daqueles que têm Cristo, para saciar a sua sede e a sede dos outros. A água é um dos símbolos do Espírito Santo. A água é vida. Se você quer ter vida, beba da água da vida, que é Cristo Jesus. Oh, aleluia! Então nós vimos aqui o poder transformador desta água. E eu te convido a mergulhar fundo na vida com Deus. Às vezes a gente está preocupado com tantas coisas e se esquece do mais importante, que é mergulhar no rio de Deus. Tem uma música que a gente canta, principalmente nas Assembleias de Deus, né? Eu navegarei no oceano do Espírito. Aleluia! Navegue no oceano do Espírito. Deixe Deus te conduzir. Aleluia! Vá mais fundo, irmão. Saia do raso. Saia do superficial. Deus tem coisas grandes para a nossa vida, mas essas coisas grandes é apenas para aqueles que se aprofundam no relacionamento com Ele. Chegamos ao final de mais uma aula, que possa ter sido bênção para você e que você se disponha a mergulhar fundo na vida com Deus. Eu costumo dizer na igreja onde eu pastoreio, em algumas mensagens,
Eu gosto de fixar alguns conceitos na mente dos irmãos ali. E eu digo assim: irmãos, a gente quer manifestar a vida de Deus, mas você só pode manifestar a vida de Deus se você primeiro tiver vida com Deus. Lembre-se disso. Só manifesta a vida de Deus aquele que tem vida com Deus. Então preocupe-se principalmente com a sua vida com Deus, em ter experiências profundas com o Senhor. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe. Lembrando que essa aula ela é promovida pelo nosso canal EBD Mestres. Nosso lema: aprendendo para ensinar. Tem gente que quer ensinar sem aprender, mas os verdadeiros mestres são aqueles que primeiro se assentaram para aprender. Se você gostou, dê o seu like, envie o link para outras pessoas verem, assistirem essa aula. Se inscreva no nosso canal. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe e seja fonte de água viva. Aonde você passar, leve transformação em nome de Jesus. Amém.